Olá, meus queridos Pimpões, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiro e hoje nós vamos fazer uma aula de retomada, a famosa R4, esse R de ralar mesmo, porque hoje vai ser uma aula mais de exercício, uma aula um pouquinho mais pegada aí. Beleza, meus queridos? Vamos lá comigo então. Bem, o que nós precisamos saber para essa aula? É importante que você conheça o conceito de energia, saiba o que é velocidade, aceleração, força, e também que você conheça, o básico lá da matemática, resolver equação de primeiro e segundo grau, além das operações básicas, ok? Então, vamos retomar aqui, alguns conceitos de energia mecânica. Bem, energia cinética, tá? O que é energia cinética? A energia cinética, acompanha aqui comigo, está associada a corpos com massa e velocidade. A sua equação aqui, que a representa, é EC, de energia cinética, igual m vezes v ao quadrado sobre 2, ou seja, m de massa, v de velocidade, sobre 2. Além disso, nós temos as chamadas energias potenciais, são energias que podem ser armazenadas. E aí nós temos dois tipos, a chamada energia elástica, representada por EL, e no caso nós utilizamos muito a questão da mola e elástico, onde que nós temos a seguinte relação matemática. EL é igual kx quadrado sobre 2, onde k é a constante elástica, x é a deformação da mola, o elástico, sobre 2. E nós também temos a chamada energia potencial gravitacional, que é representada por EPG, que são corpos com altura, corpos que têm massa e que estão a uma certa altura, conforme um certo referencial, certo? A sua equação é a famosa m vezes g vezes h, ou seja, EPG é igual a m vezes g vezes h. Suave? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a questão de trabalho mecânico, Trabalho é representado por essa letra tal aqui, que representa força vezes distância. É um produto chamado produto escalar, Ou seja, a multiplicação de dois vetores que resulta em um número. E aí nós temos algumas aplicações a serem trabalhadas aqui. Primeira delas aqui, vocês podem perceber, é que nós temos o chamado trabalho com a força e deslocamento paralelo. Percebam que aqui você tem a seguinte relação, que trabalho, o tal, é igual mais ou menos F vezes D. Por que mais ou menos? Porque se for mais, a força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido. Se for menos, é quando você tem a força e o deslocamento em sentidos opostos. Estão na mesma direção, mas sentidos opostos, certo? Então, negativo, positivo, ok? Também nós temos aqui a questão quando a força faz um ângulo com deslocamento, que aí você tem que vai ser trabalho tal é igual F vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, vezes o D de deslocamento. Além disso, nós podemos calcular através da relação com o gráfico, Então você tem ali, se tiver um gráfico força pelo tempo, força pelo deslocamento, melhor dizendo, você tem o trabalho, certo? E falar um pouquinho sobre as unidades. As unidades do Sistema Internacional de Medida, o que a gente tem? Trabalho é Joule, certo? Representado pela letra J maiúsculo. E energia, como trabalho e energia são praticamente a mesma grandeza ali, você também tem a mesma unidade, ou seja, Joule, no Sistema Internacional de Medida. Lembrando que cada conceito físico, cada parte da física, às vezes usa unidades um pouquinho mais adequadas àquele contexto ali, ok? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a energia mecânica. Afinal, o que é energia mecânica? Cara, energia mecânica é muito simples. Energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Só isso. Lembrando que a energia potencial ela é a soma da energia potencial gravitacional, nesse caso, e a energia elástica. Certo? Ah, mas eu não tenho elástico. Tudo bem. Se tiver potencial, show de bola. Certo? Então, se você for analisar, a energia mecânica ele define da seguinte forma. EM é igual a EC mais EP. Ok? Tranquilo? De boa? Sossegado? Deu aquela revisada nas fórmulas, revisada naqueles conceitos? Show de bola, meus queridos. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a questão da conservação da energia mecânica. Bem, aqui tem uma coisa interessante de se falar, de que energia, ela sempre se conserva.
Energia sim. Ou seja, por exemplo, nesse estúdio nós temos lâmpadas e tudo mais. A energia elétrica vem, certo? Ela é uma energia, ela é convertida em luz, por exemplo, pelas lâmpadas de LED e tudo mais, mas nós sabemos que essa luz ela acaba gerando calor, né? Então isso faz com que você tenha uma energia que não é aproveitada, a gente chama isso de energia dissipada. Mas se você colocar na balança entre o que eu consumi com aquilo que foi gerado, né, entre a energia útil com a energia dissipada, vai perceber que essa balança se mantém em equilíbrio. No caso aqui, nós vamos falar sobre a conservação da energia mecânica. Então, o que está acontecendo? Quando a gente fala que a energia mecânica se conserva, nós estamos falando que existe a atuação de um trabalho de uma força conservativa. Então, eu quero que vocês acompanhem o slide aqui comigo. Ó. Olha aqui. Se você for observar esse slide, eu estou fazendo uma coisa muito boba, que é lançar uma bolinha para cima, né? Ou, no caso, deixar uma bolinha cair. O que acaba acontecendo? Nessa situação, por exemplo, de eu lançar uma bolinha, acompanha aqui, ó, lancei a bolinha, coisa muito boba. Ela sobe e vai descer, beleza. O que acontece? Para que eu possa jogar a bolinha para cima, eu tenho que fornecer energia para ela. Energia, nesse caso, ela vai receber energia cinética, então, porque ela tem velocidade, ela parte com uma velocidade. E o que acontece? Essa energia cinética ela vai sendo transferida, certo? Vai sendo transferida para um outro lugar. Por isso que ela acaba reduzindo a velocidade. Que outro lugar é esse? Atuação aqui, meus queridos, do trabalho da força-peso. Ou seja, o peso é um sistema entre a bolinha com o planeta Terra. Então, quando eu jogo a bolinha para cima, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que a energia cinética dessa bolinha seja transferida em forma de energia potencial gravitacional para o sistema bolinha-terra. Aí ela vai transferindo até parar. Quando ela para, quer dizer que toda a energia que ela tinha aqui embaixo foi transferida para esse sistema bolinha-terra. E aí, qual é a magia da coisa? A magia, meu querido, é que essa energia ela acaba sendo devolvida para a bolinha de maneira integral. Ou seja, a energia potencial da Terra, né, do sistema Terra-bolinha, existe a atuação do trabalho da força-peso, ou seja, esse sistema transfere de novo essa energia para a bolinha, em forma de energia cinética. Então, ela vai ganhando energia cinética conforme a sua queda. Eu posso ficar fazendo isso, né? Transforma cinética em potencial, potencial em cinética. Cinética, potencial, potencial e cinética em um sistema que existe atuação de uma força conservativa, como é o caso da força gravitacional. Mas nesse caso, perceba que nós estamos num sistema em que é praticamente possível isso, porque nós temos, por exemplo, ar, nós temos fluido, nós temos, né, outras variantes aqui. E essas outras variantes acabam tendo outras forças, como por exemplo a força de arrasto, quando a bolinha se desloca ao longo desse fluido, certo? Que é o ar, ela dissipa um pouco essa energia, e essa energia eu não consigo recuperar, como foi a situação anterior, porque antes eu transferi e peguei ela de volta. Então o sistema conservativo ele existe, né? Por exemplo, no espaço ele pode existir tranquilamente. Certo? Aqui na Terra é pouco provável que aconteça. Mas em condições bem específicas eu consigo ter essa ideia. Então, com isso aqui, eu posso afirmar o seguinte, que a energia mecânica no início do processo vai ser exatamente igual à energia no final do processo. Ou seja, a energia potencial gravitacional do ponto A mais a energia cinética do ponto A vai ser igual à gravitacional e a cinética do ponto B, né? Então, em um sistema conservativo, a energia mecânica total permanece constante, qualquer que seja a transformação do sistema, porque existe a atuação de uma força conservativa. Beleza? Vamos lá, então. Agora eu vou fazer com vocês uma parte de atividades. Então, nós vamos iniciar aqui algumas atividades. Acompanhe aqui o slide comigo, por gentileza. Um atleta atira uma bola de 0,5 kg para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Admita que a energia potencial inicial seja nula. Use G como 10 metros por segundo. Com relação a essa situação, qual é a energia mecânica total da bola durante o lançamento?
Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler o exercício, tirar os dados e tentar resolver. Mas leia e tire os dados. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para ajudá-los, beleza? Até daqui a pouquinho, meus queridos. E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício, tiraram as informações pertinentes? Então, estou lançando uma bolinha para cima. Qual é a energia mecânica dele? Vamos lá. Então, tirando as informações que a gente tem é o seguinte. Primeiro, eu sei que eu tenho a massa, que é meio quilo, 0,5 kg. Eu tenho a velocidade de lançamento, que é 10 metros por segundo. Tenho a gravidade, que vale 10, certo? E uma coisa importante. Estou lançando, estou pegando meu referencial como ponto de lançamento. Então, nesse ponto de lançamento, colocando meu referencial aqui, eu vou dizer que não existe altura. Então, a minha energia potencial gravitacional vai ser 0. Beleza? Então, o que acontece aqui? Se eu for analisar, eu tenho apenas a energia cinética da energia mecânica. Lembrando, né, já sabemos que a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Então, se eu calcular a cinética, tá, ó, show de bolas. Então, aqui comigo. Então, nós vamos ter o seguinte, que EC é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Substituindo as informações, nós temos que EC é igual a 0,5 vezes 10 ao quadrado sobre 2. E aí, eu vou resolver essa pinóia, né? Então, resolvendo isso aqui, eu vou achar o famoso 25 Joule, certo? E aí, como eu sei que energia mecânica é a cinética mais a potencial, né, vou somar ali, obviamente a energia mecânica vai ser igual aos 25 joules da energia cinética ali. Tranquilo? De boa? Suave? Tá com problema? Volta e resolva essa aula, certo? É importante você sempre refazer o exercício, principalmente quando é exercício de cálculo. Refaça para você pegar aquele gingado, aquela manha da escrita ali. É importante, certo? Então, faça, sempre refaça os exercícios aqui, né? Não deixa a matemática dominar você, beleza? Não tenha medo da matemática, ela é sua amiga. Vamos lá, queridos. Bem, uma outra atividade. Essa aqui, preste bem atenção, sangue nos olhos, queridos. Essa aqui, ela exige um pouquinho mais. Você tem que ficar mais de boa aí, certo? Então, tem uma parte de gráfico ali, então ficar meio esperto no negócio, certo? Bem, olha essa questãozinha aqui. A energia potencial de um carrinho em uma montanha-russa varia como mostra a figura a seguir, né? Sabe-se que em x igual a 2 metros, a energia cinética é igual a 2 Joule e que não há atrito sobre o carrinho entre as posições 0 até 7 metros. Ou seja, do 0 até 7 metros, acompanha aqui, ó, nós não temos, certo? Nós não temos atuação de força de atrito, ou seja, eu posso dizer que o sistema ele é conservativo. Desprezando a resistência do ar, determine, vamos lá, a energia mecânica total do carrinho, B, a energia cinética e potencial do carrinho na posição x igual a 7 metros, e C, a força de atrito que deve atuar no carrinho a partir da posição x igual a 7 metros, para levá-lo a repouso em 5 metros. Beleza? Eu vou dar um bom tempo para vocês poderem pensar nisso aqui e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, tranquilo? Cara, você não caiu na pegadinha achando que isso aqui é o trajeto da montanha-russa, né? Caiu, né? Eu sei, eu também caí nessa. Não tem problema nenhum. Mas dá vontade, né? Imaginar que é o trajeto da montanha-russa. Mas aqui é um gráfico, meus queridos. Primeira coisa, toda vez que se olha um gráfico, sempre observa as grandezas envolvidas no x, y. Os gráficos plano cartesiano tradicional. Então, eixo vertical com eixo horizontal. Sempre analisa as grandezas envolvidas. Então, observe aqui. Se você olhar esse gráfico, tu vai ver que o eixo Y, que é esse eixo vertical, ele está relacionado com a energia potencial. E o eixo X, né, que ali está relacionado com a posição do carrinho. Certo? Então, a posição do carrinho. Ou seja, veja ali, ele partiu da posição 0 com 9 joules de energia potencial. Ele manteve esses 9 joules até a posição 1. Depois da posição 1, ele subiu essa energia potencial gravitacional para 12, até a posição 2. E aí depois, essa energia potencial gravitacional, ela desceu, né? Foi para cá, ou seja, ela se reduziu a 0 na posição 5. Depois, nós percebemos que da posição 5 até a posição 7, existe um aumento da energia potencial gravitacional, que passou para 6. E aí, do 7 até o 12, essa energia potencial gravitacional se manteve. Beleza? Tranquilo? Entenderam, interpretaram o gráfico? Show de bola, né? Tranquilidade. Agora vamos começar a resolver essas questões aqui. Tá? Vamos perceber que as questões elas são simples de resolver. São equações muito simples, mas vejo que existe toda uma interpretação por trás dela. É importante isso, né? Interpretar gráfico vale a pena. Vamos lá. Então, primeira coisa, a energia mecânica total do carrinho. O que eu vou fazer, né? Eu sei que o sistema ele é conservativo, do 0 até o 7. Isso ele falou para mim, porque não existe atrito, certo? Então, o que eu vou fazer, meus queridos e amados? Muito simples. Eu sei duas informações, que na posição 2 eu tenho, tá, como ele falou para mim, que a energia vale 2 joules, a energia cinética do sistema vale 2 joules, certo? Então, essa é a informação que foi dada no enunciado para mim. Então, eu comparando essa posição x igual a 2, sabendo que energia cinética é 2 joules, eu consigo saber, através dele, de que a energia potencial é 12. E o sistema é conservativo. Ou seja, eu posso calcular a energia mecânica no x igual a 2, certo? Então, como no x igual a 2 até o x igual a 7. Então, eu posso dizer que a energia mecânica, nesse caso, ele vai ser igual à cinética mais ao potencial. Ou seja, eu tenho aqui 12 mais 2, melhor dizendo 2 mais 12, né? É igual a 14, certo? Então, a energia mecânica de todo o movimento aqui vale 14 joules. Beleza? Suave, tranquilo? De boa. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer a parte B. Ele diz o seguinte, a energia cinética e potencial do carrinho na posição x igual a 7. Olha que coisa linda, querido. X igual a 7 aqui, ó. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu sei o seguinte, que a energia mecânica de todo o sistema é 14. Porque eu já falei quantas vezes isso aqui? Porque o sistema ele é conservativo, querido. Ele é conservativo, então tá show de bola. Então é o seguinte, vamos lá. Pelo gráfico, eu sei que a energia potencial é 6 joules. Ele está perguntando a energia potencial e cinética na posição x igual a 7. Então, pelo gráfico, eu já sei que vale 6 joules. Então, eu já matei uma delas. Agora, para fazer o restante é fácil, né? O que eu vou fazer? Pegar a expressão lá de energia mecânica igual M é igual EC mais EP. Faça a substituição do 14, né, com 6, ou seja, vai ficar 14 menos 6, e o resultado da energia cinética é igual a 8. Beleza? Tranquilo, suave, de boa. E agora, nós vamos aqui para o item C. Né? O item C, ele já não trabalha com o sistema mais conservativo, porque ele falou que o atrito, que não existe atrito do 0 até o 7, no enunciado anterior.
Então ele pergunta o seguinte: a força de atrito que deve atuar no carrinho a partir da posição x igual a 7 para levá-lo ao repouso em 5 metros. Ou seja, por que 5 metros? Porque ele vai da posição 7 até o 12. Certo? Então, ali seu x são posições. Ou seja, 12 menos 7 dá os 5 metros que ele falou ali. Beleza? Então é muito simples. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que lembrar que o trabalho da força de atrito, certo? É a energia cinética. Veja que doido, porque a energia potencial está armazenada ali. Ou seja, eu sei que o trabalho que ela vai ter que queimar, certo? É os 8 joules de energia cinética. Tranquilo? De boa? Porque está em movimento, porque esse veículo, no caso esse trenó, ele tem uma certa energia potencial que não é dissipada. Então, é muito simples. O que eu vou fazer? Trabalho é igual menos força de atrito vezes deslocamento, certo? Ou seja, vou queimar os 8 joules de energia cinética do veículo, é igual menos FAT vezes o deslocamento 5. Passo dividindo para o outro lado, eu vou achar que a força de atrito é igual menos 1,6 Newton. Beleza? Tranquilo? De boa? Por isso que ele falou isso, tem que parar o veículo, ou seja, tirar a energia cinética dele. Ok? Então, o que vimos hoje? Relembramos os conceitos de energia mecânica e fizemos aplicações em exercícios. Queridos, aqui estão as nossas referências aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Refaça o exercício, é muito importante disso, certo? Sempre refaça. Espero vocês em um breve momento e até mais.